No coração do Brasil nasce um fruto de aroma marcante e sabor inesquecível. O pequi, símbolo do Cerrado, carrega em seu núcleo a história de um povo, de uma culinária e de um bioma que resiste. O que significa pequi? Pele com espinhos, né? Porque a característica do fruto é justamente essa, ela tem uma polpinha ali e dentro da polpa você tem alguns espinhos que estão associados àquela casca que protege a amêndoa, que é a semente mesmo do pequi, né? Aquilo que vai fazer o embrião e virar a planta. E o interessante é que junto desse nome pequi, com o tempo ele foi ganhando outros nomes, então independente da região que você for, você vai conhecer ele com outros nomes. Mas ele tem um apelido muito legal que é ouro do cerrado, porque tem grande quantidade de usos e além de ser um fator de enriquecimento para várias populações. Antigamente ele era até chamado de carne de pobre. Por quê? Muitas vezes ele substituía a carne na alimentação das pessoas, por ser um fruto muito nutritivo. E como algumas plantas podem produzir até 1000 frutos, ela também servia como fonte econômica para essas famílias que vendiam esses frutos. Inclusive, essa versatilidade do fruto na alimentação, em vender e produção de produtos, que veio na sequência com a culinária, trouxe essa planta características culturais. Então, nós temos comunidades cuja a principal atividade econômica e de riqueza mesmo é graças ao pequi. Com raízes profundas e copa generosa, o pequizeiro desafia a aridez. É uma árvore que não apenas sobrevive, ela sustenta a vida ao seu redor. Então vamos falar um pouco sobre a origem dessa planta. Ela é uma planta que surge aqui mesmo na América Latina. Então ela evoluiu no ambiente cerrado. Você até encontra algumas espécies que estão ali no meio de outros biomas. A mais comum que a gente tem é a Cariocara brasiliense. E o mais interessante dela é que ela é uma espécie tão antiga aqui que ela costumava ser alimento de megafauna. Sabe aqueles filmes tipo do Era do Gelo, filmes que retratam o passado dos grandes mamíferos da Terra, igual preguiças gigantes, mastodontes? Então, esses animais se alimentavam dessa planta. Então, depois que esses animais deixam de existir, os povos originários, os indígenas e também outros grupos de animais continuaram o trabalho de dispersar essas sementes, né, os frutos do pequi. E é por isso que a gente tem uma diversidade tão interessante de pequi. Tanto que nas regiões de Goiás é mais comum você ver um pequi com a polpa mais clara, às vezes até branca. E quando você vem para Minas, norte de Minas, você costuma ver os pequis mais amarelados, com uma polpa até às vezes laranja. E isso se dá justamente à diversidade criada por esses povos indígenas. Às vezes uma aldeia gostava mais de um tipo, outra gostava mais de outro. E assim, isso foi também sendo uma coisa normal para a cultura do nosso povo, fazendo que esse pequi seja uma espécie tão diversificada, inclusive até com indivíduos anões. Nesse sentido, eu gostaria até de colocar mais uma coisa. Nós demos sorte porque temos legislação que protege o pequi aqui em Minas Gerais. Foi uma espécie negligenciada por muito tempo. E assim como o conhecimento, a gente precisa manter preservado a espécie para poder estudá-la. Enquanto o cerrado arde, o futuro do pequizeiro também está em risco. Proteger o fruto é proteger toda uma cultura, um bioma e o sustento de milhares de pessoas. Vamos falar um pouco da floração dessa planta agora. A flor dela é macho e fêmea, mas ela não faz autofecundação, ou seja, ela não gosta de se fecundar sozinha. Os polinizadores é que vão fazer esse trabalho de fecundação cruzada. O que é isso? Um indivíduo só vai cruzar com outro indivíduo. A flor possui umas características até interessantes. Por quê? Elas vão surgir junto ali com a brotação do pequi, então vai ser sempre próximo ali um período de chuva, mas se a chuva por algum acaso não vier, a flor vai resistir por algum tempo. E ali, quando vier as primeiras chuvas realmente, é que a flor cai. Ali a fecundação já aconteceu e o fruto irá se formar a partir disso. Vamos falar do pequi então. Essa árvore é um pequizeiro, como vocês podem ver. Costumam ter indivíduos muito grandes, que podem chegar até 12 metros, e indivíduos menores. É impressionante que existe muita variedade dentro da mesma espécie. O pequi ele é mais caracterizado como uma planta do cerrado.
você encontra ele em algumas interseções entre um bioma e outro. Então você vai achar algumas espécies que vivem entre a Mata Atlântica e o Cerrado, entre o Amazônia e o Cerrado. E geralmente ele não é usado muito como uma planta de urbanização, porque ela costuma ser muito grande. Tem variedades menores que poderiam sim ser utilizadas, porque elas têm raiz profunda, né? Então há possibilidade sim de você usar isso dentro de um ambiente urbano, mas é mais comum você ver ela em áreas de preservação, porque geralmente são plantas de grande porte. E dela também há usos comerciais muito interessantes, desde sua madeira, que é bem densa, até propriedades medicinais, que ele também é muito famoso por isso. Desde o chá, que a gente pode fazer a partir das folhas, que tem algumas propriedades medicinais, aos óleos, que tem outras propriedades medicinais. Os óleos podem ser feitos a partir da castanha e a partir da polpa. Inclusive, uma propriedade interessante do óleo é sua capacidade antimicrobiana, antifúngica. Então, ela é usada muito no combate de problemas na pele. É interessante que a diversidade de polpas também pode indicar a quantidade de carotenoides que o fruto tem. O que são carotenoides, gente? É aquilo que dá a cor vermelhada para o fruto, às vezes mais alaranjada. Então, o fruto do piqui que é mais para branco, ele vai ter menos carotenoides. Aquele que é mais amarelo, laranja, vai ter mais carotenoides. E o que eles fazem no nosso corpo? Vira vitamina A. E outra coisa que eu achei interessante, assim, estudando sobre o piqui, é a quantidade de vitamina C que o fruto tem. É uma quantidade de vitamina C muito grande, gente. Pega esses cítricos nossos aí, limão galego, laranja, a maioria deles não vão conseguir bater o piqui em quantidade de vitamina C. É de 2 a 3 vezes maior. Por trás do sabor forte, há uma riqueza silenciosa. O pequi é um superalimento natural, fonte de energia e de compostos que fortalecem o corpo. Existem também outros ensaios de propriedades que o pequi está ficando cada vez mais famoso, como por exemplo, a produção de licores. Pelo fruto da planta de pequi ter um cheiro muito característico, acaba que seu óleo, seu licor também tem essas propriedades aromáticas, o que faz ele gerar licores e bebidas alcoólicas com umas propriedades bem diferentes das tradicionais. O pequi, dependendo da sua região, ele vai ter um período de floração um pouquinho diferente. Por regra, ele vai florir sempre ali que começam as primeiras chuvas, junto ali com os primeiros brotos de folhas novas. E é por isso que muita gente consegue achar o doce quase o ano inteiro. Mas via de regra, assim, para o miolo do cerrado, eles meio que florem mais ou menos juntos, porque a época de chuva costuma ser mais ou menos mais uniforme. Enquanto que em regiões onde você tem ali divisa com outros biomas, esse tempo de chuvas pode ser um pouquinho diferente. No prato, o pequi desperta amores profundos e rejeições imediatas. Seu sabor marcante virou assinatura da culinária goiana, mineira e tocantinense, atravessando gerações e fronteiras. Para muitas famílias do Cerrado, o pequi não é apenas alimento, é sustento. Cada safra movimenta mercados, viagens e histórias de quem vive da terra. Na natureza, a cada 100 sementes, apenas 2 ou 3 conseguem germinar. Quando tem a mão humana, a gente consegue aumentar isso para 30%. Se você utilizar técnicas como tratamento ácido, caixa de areia, você consegue melhorar isso de 30% a 60% de germinação e dependendo às vezes até mais. Caso você queira clonar um indivíduo, eu tenho um pé de piqui aqui que é maravilhoso, eu queria ter mais dele. Se você tentar fazer uma muda a partir de um galho, não vai dar certo. Geralmente, quando você quer clonar um indivíduo, você pega uma planta que acabou de nascer, ou uma planta um pouquinho mais desenvolvida, e faz a enxertia. Então você pega um broto da planta que você quer clonar e enxerta na planta nova.
Uma vez feito isso, o pequi, quando ele atinge um certo porte, seja da semente ou seja da enxertia, ele vai levar ali uns 5 anos para produzir frutos. A enxertia é um pouco mais rápido, mas geralmente ele vai demorar um pouco para conseguir o porte, para conseguir produzir os frutos. O pequi é mais que fruto. É vida, memória, nutrição, cultura e resistência. Guardião do Cerrado, ele nos convida a olhar novamente para o que nasce da terra e para quem dela vive.